A Aviação Santa Cruz deu um passo importante rumo à sustentabilidade no transporte rodoviário. A empresa inicia testes com um ônibus movido a gás natural biometano, uma alternativa mais limpa em comparação ao tradicional diesel. A convite da Scania, a Rádio Ônibus esteve acompanhando a apresentação oficial desse ônibus. Conversamos com Francisco Mazon, CEO da Aviação Santa Cruz. Ele revelou grande confiança no potencial dos ônibus rodoviários movidos a gás. Rádio Ônibus com grande oportunidade mais uma vez, sempre com grandes novidades e de volta à casa da Scania. Nosso primeiro encontro, inclusive, foi em 2016. Francisco Mazon, seja bem-vindo ao microfone. O que falar desse momento? Muito obrigado, Henrique. Realmente, 2016, 9 anos atrás. Foi no final do ano, setembro, outubro. Então, 9 anos mesmo, daqui a pouco 9 anos. Que bacana. E estamos aqui com esse ônibus aí, a biometano, a gás, para fazer um teste. A Santa Cruz é conhecida e reconhecida como uma empresa que gosta de fazer teste. Nada melhor do que, com a nossa política de ESG, fazer um teste com o biometano e com o gás, não tem dúvida nenhuma, né? Então, eu acredito muito no resultado. Lógico que tudo que é novo tem uma série de arestas para ir sendo resolvido e liquidado ao longo do tempo. Mas eu tenho grande confiança porque todos os estudos que a gente já fez o ônibus a gás urbano funciona maravilhosamente bem, os caminhões funcionam, por que o ônibus não vai funcionar? Óbvio que tem questões, como eu disse, para ser resolvidas, né? Autonomia, peso dos cilindros, mas tudo isso aí tem que começar para ir com o tempo resolvendo. Então nós acreditamos muito nessa nova ideia para o gás e o biometano para o transporte rodoviário intermunicipal. Conversamos também com Gustavo Sequeto, gerente de vendas e soluções de mobilidade da Scania. Gustavo, seja bem-vindo ao microfone da Rádio Ônibus, que falar desse momento aqui. Obrigado, Henricão. Eu lembro que há aproximadamente um ano atrás a gente estava aqui nesse mesmo lugar fazendo o lançamento do nosso ônibus elétrico e hoje a gente está aqui oficializando, na verdade, para o mercado a operação com o nosso ônibus a gás rodoviário com o nosso grande parceiro Santa Cruz. Esse movimento chancela a nossa visão de que aqui no Brasil a gente não vai ter uma única tecnologia nesse caminho da sustentabilidade, nessa jornada da sustentabilidade no caminho da descarbonização, né? A gente acredita que além do diesel, no sistema de mobilidade, tanto urbano quanto rodoviário, gás e elétrico fazem sentido, né? A gente aposta bastante no gás já há bastante tempo, então para a gente é um momento importante, é um momento que celebra também o aniversário da Santa Cruz e o presente é o início dessa operação com o ônibus rodoviário movido a gás. Gustavo, não é a primeira vez que o veículo está em testes em uma empresa rodoviária. O que diferencia agora da outra empresa que também já testou? O momento, Henrique, o momento. Esse ônibus ele foi testado num grande parceiro nosso, num grande operador, fez a linha São Paulo-Rio de Janeiro, mas ele operou 2 ou 3 anos atrás. Qual que é a diferença de 2025 para 2022? Parte fundamental para essa operação fazer sentido pelo ponto de vista de sustentabilidade é a redução das emissões, principalmente de CO2. A diferença de 2 ou 3 anos atrás para hoje é que a gente passa a observar grandes iniciativas para a produção e distribuição do biometano. Quando esse ônibus é operado com o biometano, ele reduz na ordem de 90% as emissões de CO2. Essa é a principal diferença, essa é a virada de chave. Por isso que eu digo que a hora do ônibus a gás, tanto urbano quanto rodoviário, é agora. Anderson Dias, gerente de manutenção da Aviação Santa Cruz, explica como será acompanhado os testes. A expectativa é muito positiva, né? A gente vai colocar esse veículo para operar a linha São Paulo/Barra Funda Campinas. É um trecho que a gente consegue ter feito de comparação com o veículo diesel Euro 6. É bacana a gente colocar essa informação, porque muitas empresas acabam tendo esse número em relação ao Euro 5. A gente já vai ter esse dado com relação ao Euro 6. Atualmente só rodam o Euro 6 nessa linha. Essa linha atualmente só Euro 6. Então é um par de horários, né? Então vai ser um confronto ali direto, né? Um Euro 6 Scania versus ali o veículo GNV biometano no outro horário, né? Como que você vai acompanhar, como que você vai avaliar estrategicamente cada viagem? Quer dizer, cada detalhe não pode passar despercebido, né? É importante que ele volte com desempenho esperado ou muito superior, né?
Com certeza. Ambos os carros possuem telemetria, né? A operação dos veículos também são bem similares. A gente já conseguiu fazer um acompanhamento aí junto com o Master Driver Scania. Não houve ali, não sentimos ausência de torque, ausência de potência. Como a gente tem essa possibilidade de analisar um par de horários, então inicialmente o carro a gás ou inversamente vai no horário da manhã e o concorrente no horário da tarde e no dia seguinte inversamente, né? Então a gente vai conseguir comparar os veículos no mesmo dia, né? E consequentemente em períodos maiores também. A expectativa é sim que o veículo GNV tenha um custo operacional visando um fornecimento direto de combustível da Comgás um pouco inferior ao diesel. Isso é uma expectativa, né? A gente vai descobrir agora com o caminhar do teste. O gerente executivo de vendas da Comgás, Henrique Penha, explicou que a Comgás tem trabalhado para viabilizar o fornecimento de gás de forma prática e segura. Para a gente entender como é que vai funcionar nesse caso a infraestrutura de abastecimento para uma empresa rodoviária que está acostumada a ter a frota diesel e ter o seu abastecimento de dentro da própria garagem. Nesse caso, como é que vai funcionar? Nesse caso específico do teste, você vai ter o uso de um posto, então um posto dentro da via onde vai ser feito o teste, mas a outra alternativa que é parecida com a do diesel, de ter a possibilidade de abastecer dentro da garagem, acaba sendo uma que vai acontecer na medida em que o teste evoluir e isso se tornar uma realidade para essa companhia. Mas a Comgás continua tendo as duas opções, tanto os postos, a rede de postos de GNV que passa mais de 240 unidades dentro da nossa área de concessão e também a possibilidade da instalação de um ponto de abastecimento numa garagem, tanto de ônibus como também de caminhão. Henrique, para essa realidade se tornar realidade e o abastecimento dentro da garagem, qual que é o número, o volume de frota necessária mínima para que compense o investimento? Eu acho que isso vai depender muito não só do tamanho da frota, mas da utilização. Mas a gente já vê que alguns clientes nossos com frotas ali em torno de 10, 15 unidades já têm a viabilidade de ter um ponto de abastecimento, porque aí a gente não fala só da economia, mas da confiabilidade de você contar com o gás disponível dentro da garagem para fazer o abastecimento. A Aviação Santa Cruz tem tradição em comercializar ônibus seminovos, praticamente novos, e com isso pode influenciar diretamente na aceitação e valorização futura dos modelos movidos a gás. Agora, tudo eu penso que é questão de escala, né? Se houver uma maré de mais ônibus a gás no mercado, obviamente que vai ter aqui pessoas querendo adquirir o ônibus a gás também, especialmente se o custo de operação dele for mais barato. E tudo indica que depois dos testes feitos, o custo do gás deverá ser um pouco menor do que o óleo diesel. Além disso, a questão da segurança. O gás é feito aqui. O gás é produzido aqui no Brasil. E o petróleo, a gente depende de fatores externos, né? Guerras, enfim. Não temos controle sobre isso. Então, eu acredito que, de novo, depende do tempo, né? Mas vai ter comprador para todo tipo de veículo. Motorista, diferentemente do diesel para com elétrico, o motorista ele influencia bastante. O treinamento é importante para que ele entregue o resultado esperado que a máquina oferece. No caso do diesel, como do gás, o que você espera? Os profissionais vão precisar ter um tipo de treinamento também diferenciado? Com certeza. Nossos instrutores já passaram por um treinamento com os Master Drivers da Scania. Não houve ainda o treinamento com os motoristas, mas agora com a liberação do veículo a gente vai começar a amadurecer esse processo. Essa é parte fundamental para que isso dê certo, para que esse programa dê certo. Então agora inicialmente, na próxima semana a gente já começa a falar com os motoristas, treiná-los. Confesso que eu andei no veículo também e não senti muitas diferenças em relação a torque. Mas o que para a gente entender na dirigibilidade, o que pode mudar? Porque ele trabalha em sua maioria, acredito, no automático, né, do veículo. A maneira de pisar no acelerador, isso pode influenciar? Pode, acho que o tempo de resposta ali do carro, esse torque um pouco menor, em determinadas linhas, que não é o caso de Campinas-São Paulo, eu acho que teria que ter uma adaptação um pouco maior, até porque hoje nossos motoristas, eles auxiliam o veículo também, apesar do carro estar no automático, estar fazendo as mudanças de marcha ali conforme a necessidade, o nosso motorista ele acaba incidindo um tipo de operação no manual.
Interagindo com o veículo. Ele interage com o veículo. E é daí que vem hoje uns aí dos diferenciais da aviação Santa Cruz. Então ela consegue ter uma operação muito boa com o motorista interagindo com o veículo, né? Então os nossos motoristas operam apenas um tipo de máquina, que é o Scania, então acabam se tornando especialistas nisso, né? Então, e não é diferente com o carro a gás. Vamos pensar o seguinte, uma realidade que não tão distante aconteceu a falta de energia. E eu acabei verificando, a nossa reportagem verificou que um posto de combustível com abastecimento a gás, ele também ficou parado por conta da falta de energia. Um possível apagão pode comprometer? Eu acho que isso vai depender muito de como está esse posto, mas o gás natural tem uma outra oportunidade. E alguns postos que são clientes nossos têm, que é o gerador a gás. Então, além dele ter a infraestrutura para abastecer os veículos com gás, ele pode contar também com um gerador a gás. E aí, numa situação como essa, você pode ter uma falha na rede elétrica, mas o gás não vai falhar e, consequentemente, aquele posto vai continuar operando. Mas não é uma condição mínima de infraestrutura exigida pela Comgás para que os parceiros de postos de combustível tenham à disposição, né? Não. Isso não é um padrão mínimo de exigência e aí vai ser muito mais dentro do que cada cliente escolhe. Mas a gente sempre vai defender que o gás, pela sua qualidade, pela sua característica de não faltar, não falhar, o uso dele para geração de energia também como sendo uma baita opção para garantir que o posto não pare, que o posto não falhe quando você não tiver energia elétrica disponível. Gustavo explica que houve evolução do ônibus a gás em testes desde 2022. A gente já teve um avanço de uma geração de motores, né, na migração do Euro 5 para o Euro 6, também no gás. Na geração Euro 5, o motor a gás ele já estava apto, já estava preparado para atender às normas Euro 6. Um outro ponto positivo é que ele dispensa a utilização do Arla 32. Né, a própria tecnologia do motor ciclo Otto já reduz drasticamente aí material particulado. E nos cilindros, Henrique, a gente tem a possibilidade, esse veículo está montado com um kit de cilindros, são 6 cilindros, que proporciona uma autonomia estimada de 450 km. Hoje a gente já tem tecnologias até mais modernas de composição dos cilindros, cilindro tipo 4, está em homologação no Brasil, cilindro de fibra de carbono, mais leve, a gente consegue armazenar mais combustível, tirar ele aqui do bagageiro, jogar ele para o topo da cabine e estender a autonomia do ônibus para até 600, 650 quilômetros. Então são essas as melhorias que a gente observou, pensando pelo ponto de vista de produto lá de 2022, 2023 para cá. Ivanovic, gerente de engenharia de aplicações da Scania, destacou que o trem de força, câmbio e eixo traseiro é similar ao do modelo a diesel, o que facilita a transição tecnológica para as empresas operadoras. Um dos pontos interessantes desse veículo é a questão do motor. O motor ele é gás, ele roda tanto com gás natural quanto com gás biometano. E o resto do trem de força dele, caixa de câmbio e eixo traseiro, é semelhante aí ao do veículo a diesel. Esse abastecimento, tanto a gás natural como biometano, ele pode ser misturado? Por exemplo, abasteci agora há pouco com gás natural e daqui 100, 200 quilômetros vou abastecer com biometano. Isso é normal? É normal, Henrique. Ele queima CH4. E o CH4 ele pode ser tanto gás natural quanto gás do biometano. Na verdade, o veículo, depois de você abastecido os cilindros com gás, você não consegue identificar se ele é um gás natural ou se ele é um biometano. Você só consegue identificar comprovando a origem desse gás. Caso contrário, você tem ali exatamente o mesmo tipo de gás. Tudo que precisa, o motor, nada, sem comprometer o motor, a única coisa que você precisa é que ele esteja normalizado ali, de acordo com as referências da ANP. Estando em referências com a ANP, o veículo consegue fazer ali a queima desse produto. Hoje já foi anunciado aqui novas aquisições, é que o senhor pode falar em relação a isso? É uma renovação de frota constante nossa. Todo ano a gente renova em torno de 20% da nossa frota, às vezes até 30%. E dentro da programação nossa, fechamos com a Scania mais 20 veículos para ser entregue este ano ainda. Entregues esse ano ainda? Esse ano ainda. O senhor acredita que num futuro, para a gente encerrar, hoje nós estamos falando de Euro 6 diesel, daqui pouco tempo estaremos de volta aqui com 20 a gás? Será que pode acontecer isso? Tomara que aconteça, eu torço para que aconteça, sem dúvida. Os testes dando resultado, temos todo o interesse de evoluir. Não podemos ficar parados num mundo que muda tanto como esse mundo que nós vivemos hoje. O elétrico não faz parte do pensamento da empresa?
Neste momento, não. O elétrico também, a aplicação dele no urbano é uma boa aplicação. Agora, a aplicação no rodoviário tem um grande problema de autonomia e problema de abastecimento nos pontos externos. Então, e de carregamento também. Eu posso ter baterias aqui na garagem de São Paulo. E no interior, que eu divido, uso 18 postos de atendimento nos meus ônibus, nos vários destinos que nós temos. Não sei se tem essa condição. E hoje não tem. Eu sei sim, hoje não tem. Então, acredito que o futuro é o elétrico, mas é o futuro. Deve demorar um pouco ainda de tempo, pelo menos para ônibus rodoviário. E você, acredita que o ônibus movido a gás é mesmo o combustível do futuro para as viagens rodoviárias? Deixa seu comentário aqui, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo.